Eu queria começar a mensagem de hoje fazendo a leitura da palavra de Deus, em João capítulo 13. Pode ser? Você pode abrir sua Bíblia em João capítulo 13, ou então acompanhar a leitura que será feita nas telas. E eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Eu queria te convidar então a ler junto comigo João capítulo 13, versículos 1 a 17. Vamos ler? João 13, 1 diz assim: Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera toda a autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. E tem razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Vamos orar mais uma vez? Pode orar comigo? Senhor, diante da Tua palavra, eu peço iluminação do Teu Espírito Santo para transformar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Por favor, Deus, cumpra a Tua vontade em nós. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos em um trimestre. Se você não sabe, aqui na Vértice nós dividimos as mensagens de acordo com estações, com trimestres. E a gente está falando nesse trimestre sobre a nossa nova casa. E aí talvez você diga: a casa para a qual nós iremos nos mudar? Não, nós estamos nos referindo a nós. Deus está fazendo uma obra na nossa vida, nós somos a habitação do Espírito Santo e estamos em um processo de formação. Ok? Então, nesse trimestre, janeiro, fevereiro e março, estamos falando sobre formação espiritual. Em janeiro, falamos sobre estar com Jesus. Em fevereiro, sobre tornar-se como Jesus. E agora, em março, estamos falando sobre fazer o que Jesus fez. Ok? Eu não sei se você é como eu, mas tem a impressão de pensar: vamos falar sobre o que Jesus fez. Ok? E hoje eu vou falar sobre serviço. E aí talvez você fale: ufa, por quê? Porque serviço, de todas as coisas que Jesus fez, é uma das mais fáceis. Afinal de contas, qualquer pessoa pode servir outra, né? E isso fica mais interessante dentro do contexto desse mês. Fala assim: na primeira mensagem dessa série de março, o pastor Pedro nos falou: olha, se você é discípulo de Jesus, você precisa pregar. Assim como Jesus pregou as boas novas do reino, nós precisamos pregar as boas novas do reino. E aí talvez você tenha se sentido desafiado. Eita, eu vou ter que estudar mais a Bíblia, né? Eita, é desafiador. Agora eu vou ter que me capacitar de verdade. Porque se eu vou ter que pregar, eu achava que era só para os líderes e pastores, mas não. Já que é para mim, eu vou ter que me capacitar. Ou seja, pregar é desafiador. Por exemplo, no domingo que vem,
a gente vai falar sobre o ministério de libertação de Jesus, né? Não perca. E aí talvez você fale, como assim? Eu participo disso? Do que se trata? Também desafiador. Vou ter que batizar pessoas, eu conduzir pessoas ao batismo. E aí domingo passado então zerou, né? Porque a gente falou sobre cura. E se você é discípulo de Jesus, devemos orar sobre cura. E talvez você fale, não, tem que ser muito santo. Eu vou orar e Deus vai me usar para isso? Não, aí já é demais. Mas hoje a gente vai falar sobre serviço. E talvez você dê um grande suspiro e fale, isso aí eu consigo. Aí está mais fácil, agora o negócio ficou mais acessível, né? Só que, quando a gente fala sobre serviço, eu sei que é um conceito extremamente abrangente, né? E é tão abrangente que a gente pode concluir que todas as pessoas estão servindo umas às outras, né? Existem pessoas fazendo bem, ajudando, se sacrificando ao redor do mundo, independente de terem Cristo ou não em suas vidas. Pessoas lutando por pessoas, por causas, por ideologias, né? Então, a gente serve as pessoas em todos os lugares. A gente serve no nosso pequeno lar, na família, na igreja, na cidade, nos trabalhos, os vizinhos. É uma ação que pode ser praticada por todas as pessoas em todos os lugares, né? Inclusive, eu já desde pequenas eu instigo as minhas filhas a servirem, né? Então eu falo, quem vai fazer... É só falar com empolgação. Quem vai fazer massagem no papai? Aí elas ficam lá com a mãozinha, né? E eu tô lá, é isso aí, né? Então assim, qualquer pessoa pode servir em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Serviço não é uma coisa assim, entende? Nossa, é muito difícil. Então, mas a série é sobre fazer o que Jesus fez. Ok? A série é sobre fazer o que Jesus fez. E não apenas isso. A partir do texto que a gente acabou de ler, a gente vai ver que a gente precisa servir como Jesus fez. Precisamos servir como Jesus. Então, assim, de antemão eu quero te dizer uma coisa. Eu vou explicar isso, eu vou fundamentar isso, vou argumentar sobre isso. Mas é impossível nós servirmos como Jesus. E para isso nós precisamos de uma ação poderosa e real do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu quero mostrar isso a partir do texto que nós lemos. Então lá no versículo 1 do capítulo 13, que a gente leu, estava lá, só para efeito de contextualização, antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora. Ou seja, qual era o contexto aqui? Era a última ceia antes de Jesus ser morto na cruz. Então foi a última ceia que Jesus celebrou com seus discípulos. Foi a última Páscoa que Jesus celebrou na sua vida, ok? Antes dele ressuscitar e ascender aos céus. Então estamos diante da última ceia, ok? E no versículo 3 a gente vê algo incrível, que o Pai, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, ok? Ou seja, a gente está falando, queridos, de Jesus. Quem é Jesus? Jesus era Deus. Jesus é o Criador dos céus e da terra. Um com Deus, eterno. E por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. Por meio da palavra, por meio dele, todas as coisas foram criadas e subsistem nele. Jesus é a grande autoridade. Jesus é o maior ser, e esse ser se fez homem, se encarnou em forma humana. E foi o maior homem que já pisou nessa terra, sem sombra de dúvidas. Por quê? Porque ele era o rei dos reis. E um dia ele vai assumir um trono literal, ok? Aqui na terra. Enquanto o que eu estou querendo dizer com isso? Que Jesus, sendo Deus, sendo esse grande Deus, o que ele fez? Aí nós vamos para o versículo 4, e talvez a sua resposta seja, ele serviu os discípulos. Mas eu quero chamar a sua atenção, não é isso. Não é só isso, ele serviu os discípulos. Eu quero chamar a sua atenção, quero mostrar com atenção do que se trata o que Jesus fez, ok? Então, a respeito do serviço de Jesus, eu vou falar sobre a ação, eu vou falar sobre o alvo, e eu vou falar sobre a maneira que ele realizou a ação. Deu para entender? Ação, alvo e maneira. Vamos começar com a ação. Vejam comigo o versículo 4. Assim, levantou-se da mesa,
tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Essa atitude de Jesus é uma atitude inacreditável. Na verdade, é inconcebível. É inimaginável. Por quê? Por quê? Porque precisamos entender o contexto daquela época, né? Ninguém tinha tênis, ok? Ninguém tinha tênis, ninguém tinha automóvel. Então, as pessoas estavam ali sempre andando, caminhando. E acredite, as ruas não eram asfaltadas, ok? Então estava todo mundo o tempo inteiro suando, caminhando bastante naquela terra. Como que o pé fica? Cheio de lama, nojento, né? Chulé, ok? Fedorento, fica fedido mesmo. E naquele contexto, até por uma questão de higiene, eles precisavam lavar os pés, porque as mesas eram baixas, não tinham cadeiras. Então eles ficavam com o pé pertinho da comida. Imagina Jesus ter que ficar cheirando a caatinga de Pedro do lado dele. Você está entendendo? Então assim, era nesse nível. Então, qual era a tradição daquela época? Qualquer casa tinha uma bacia com água e uma toalha do lado de fora. Por quê? Porque eles precisavam lavar os pés. Isso era comum. Nas casas mais ricas, nas casas com pessoas mais ricas, eles tinham servos, escravos. E esses escravos, eles tinham a responsabilidade de lavar os pés dos convidados. Ok? E o que eu quero dizer é, de todas as tarefas que um escravo tinha, talvez, para aquela época, essa fosse a pior tarefa daquela época. Por ser não apenas nojento, mas por ser considerada uma tarefa para o pior dos escravos. Então, se tivesse uma pessoa muito rica com 10 servos, talvez os servos brigassem entre si. Eu não vou lavar o pé, não, vai você, vai. Entendeu? Eles brigariam. Por quê? Porque era a última coisa, estava lá entre as últimas coisas da lista que eles gostariam de realizar. E é por isso que Pedro teve a reação que teve no versículo 8. É por isso que Pedro, ele vira e fala, você lavar os meus pés? Eu nunca vou deixar você lavar os meus pés. Ok? E é interessante porque, apesar de não estar relatado, a gente vai voltar novamente no versículo 7 mais para frente, a gente vai ver que os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo ali, eles estavam perdidinhos, ok? Eles estavam sem acreditar. E a grande verdade é que eu imagino essa cena de Jesus lavando os pés deles e todos eles com a boca aberta, tipo assim, constrangidos. E só Pedro teve coragem de falar, porque Pedro é Pedro, né? E Pedro, ele fala mesmo, não, você não vai fazer isso não, mas eu imagino que todos os discípulos gostariam de ter falado, Jesus, eu não faço uma coisa dessa, né? Talvez alguns tenham se arrependido, eu devia lavar os pés, né? Eu não sei. Aliás, isso eleva demais a afirmação de João Batista, o primo de Jesus, quando o viu no início do seu ministério, que falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. O que João Batista estava falando, não é que eu não sou digno de lavar os pés, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dos seus pés. João Batista sabia quem era aquele, ele era o Messias, o Deus que se fez carne. Deus Emanuel, Deus entre nós, Deus conosco. Aquele era o próprio Deus. Por isso João Batista falou, eu não sou digno nem de tirar suas sandálias. Mas os discípulos aqui, nesse contexto, estavam tendo os pés lavados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu fiz um baita de um esforço para tentar relacionar, tentar pensar em algo que equivalesse, nos dias de hoje, ao lavar os pés daquela época. Eu tive muita dificuldade, então queria te fazer um convite. Se você pensar em alguma equivalência muito legal, por favor, me fale no final do culto. Mas eu pensei em duas coisas, não sei se foram as melhores, ok? Mas eu fico pensando, quais são coisas que alguém tem que fazer, que são assim, terríveis, que ninguém quer fazer? Desentupir privada. Fala aí. Para as mulheres talvez matar barata, né?
mas desentupir privada. Tipo, eu vou desentupir a privada? Ok? Ah, não. Agora, qual é a segunda coisa que eu pensei? Desentupir fossa. Aí é pior ainda, né? Quem vai desentupir fossa? Ó, a fossa que entupiu um voluntário, por favor, né? Vai ter fila, né? Ah, vai ter briga para desentupir a fossa. É lógico que não, ninguém quer fazer isso. Isso é uma tarefa terrível. E eu estou tentando trazer essa ilustração, é muito difícil trazer uma equivalência para aquela época, até mesmo porque isso estava no cotidiano deles, mas fato é, a não ser que... Não, eu ia falar, a não ser que você entupa demais a privada, mas esquece isso. Mas isso estava no cotidiano deles, mas para nós... Eu estou tentando trazer essa equivalência e quero te trazer a imaginar uma autoridade pública. Vamos pensar na rainha da Inglaterra. Chegando aqui, e todo mundo, uau, a rainha da Inglaterra, a rainha da Inglaterra. E ela começa a entrar, ok? E aí, de repente, a rainha da Inglaterra está ali, ou o presidente da República, pode ser qualquer um desses. E aí elas chegam lá e qualquer um dos dois ouvem, né? Olha, entupiu eles. Deixa comigo. Deixa que eu vou lá, eu sou um excelente para desentupir. Então, o que eu estou querendo dizer? É lógico, estou tentando trazer ilustração porque é muito difícil. O ponto que eu quero trazer aqui, gente, é que o que Jesus fez foi se humilhar numa proporção inimaginável. O que Jesus fez foi uma tarefa que ninguém queria fazer. Ninguém queria fazer. E é interessante porque a gente lê aqui que Jesus tirou a sua capa e amarrou uma toalha na sua cintura. Mas nos originais essa palavra capa está no plural e por isso algumas versões traduzem não como capa, mas como vestes, sugerindo que Jesus naquele momento tirou as suas vestes e ficou apenas com as roupas íntimas. Porque, independentemente disso, o ponto é que o que Jesus fez foi a humilhação da humilhação. Foi a humilhação da humilhação. E isso foi desde o início do seu nascimento. Jesus, no seu nascimento, nasceu numa manjedoura. Ele não nasceu num palácio. Um rei sem palácio. Um rei que nasceu junto com animais. Um rei que lavou os pés dos seus seguidores. Que fez a tarefa mais menosprezada da sua época. Um rei que morreu como um bandido, e o pior deles, numa cruz. Por isso, quando a gente fala servir como Jesus, vai além de fazer uma coisa legal para alguém. Vai além de ajudar pessoas com seus dons e talentos. Vai além de se dispor para uma tarefa. Entende? Servir como Jesus... Servir como Jesus fez é se dispor a fazer o que ninguém está disposto a realizar. Servir como Jesus fez é se dispor a fazer o que ninguém está disposto a realizar. É interessante, quando eu voltei para Brasília em 2018 para um projeto de plantação de igreja, isso ficou muito evidente no início do processo, especialmente porque a nossa igreja era muito pequenininha e permaneceu pequenininha durante muitos anos. E aí, todas as pessoas que se tornavam membro da igreja entravam na escala do ministério infantil. Ah, mas eu não tenho dons, não tenho. E a gente com um sorriso no rosto, não tem problema. Tá tudo bem. Ah, mas eu não quero fazer. E é lógico, a gente não obrigava, mas a gente falava, às vezes, servir tem a ver com fazer o que a gente não quer. Mas, e Deus trabalhou muito no coração de todo mundo em relação a isso. Por isso, quando falamos sobre serviço sacrificial, e aqui na Vértice nós temos 4 valores, inclusive estão escritos aqui nesses panos, né? Graça generosa, verdade revelada, cuidado comprometido e serviço sacrificial. Quando falamos sobre servir sacrificialmente, estamos falando sobre servir como Jesus. Estamos falando em se dispor a fazer o que ninguém quer fazer. Agora, não é apenas no contexto de igreja, como eu já repeti, o serviço ele é extremamente abrangente. Em casa estamos servindo, no trabalho estamos servindo, no nosso condomínio estamos servindo, na igreja estamos servindo. E a pergunta é, estamos dispostos a fazer aquilo que nós não queremos ou que o outro não quer?
Isso me fez lembrar de um amigo no seminário. Lá no seminário onde eu estudei, você fazia bacharel em teologia, você poderia escolher 3 ênfases. Ou você se especializava no ministério pastoral, ou ensino cristão, ou missões. E eu não fui do mesmo quarto que o Jonatas. O Jonatas, ele era do quarto vizinho ao meu. E como a gente ficava na sala, antes de ir para o quarto, na saleta do seminário, antes de chegar no quarto, cara, ali tinham muitas resenhas, né? Muitas conversas, muitas piadas, muitas risadas, muitos choros, muita vulnerabilidade, muito tudo. E eu me lembro de uma conversa que eu estava tendo com o Jonatas, porque o Jonatas tinha ênfase em missões. E teve uma vez que eu perguntei, ele era um homem extremamente piedoso, uma pessoa espetacular, um homem que temia muito a Deus. Uma vez eu perguntei para o Jonatas, falei, Jonatas, você quer ser missionário? Ele, sim. E eu perguntei, onde você quer ser missionário? A resposta dele foi uma resposta extremamente constrangedora e desafiadora, foi maravilhosa, para falar a verdade. Ele falou, eu não sei aonde Deus vai me levar, eu só quero ir para onde ninguém quer ir. Eu quero ir para um lugar onde ninguém quer estar lá. É lá, para lá que eu quero ir. É lá que eu quero estar. Cara, aquilo foi tão marcante, aquilo soou de maneira tão incrível no meu coração, porque foi exatamente, eu pensei, aconteceu alguma coisa no coração dele que ainda está faltando acontecer no meu. O fato é que servir como Jesus tem a ver com se dispor a fazer o que nem todos estão dispostos a fazer. Então, essa é a ação que Jesus fez, foi grandioso. Lavar os pés dos discípulos dentro daquele contexto não foi algo pequeno, foi algo muito grande. Essa foi a ação. Agora eu queria trabalhar com vocês o alvo. Eu queria ver com vocês quem foram as pessoas que tiveram os pés lavados por Jesus. Ok? E eu vou contar algo para vocês inacreditável. Uma coisa inacreditável que não tem a ver com a minha vida, nem com a minha história, mas tem a ver com algo que aconteceu na Bíblia. Porque João relata a última ceia antes da Páscoa aqui no capítulo 13. E Lucas relata a última ceia antes da Páscoa no capítulo 22. Então, Lucas capítulo 22 e João capítulo 13 são 2 textos, 2 capítulos paralelos. Um na perspectiva de João e o outro na perspectiva de Lucas. Ok? E eu quero ler com vocês qual foi a reação dos discípulos, o que estava na cabeça dos discípulos diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Ok? Então vamos lá, Lucas capítulo 22, versículo 7, só para mostrar o contexto, né? Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, que é a festa da Páscoa, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Aí, eu vou contextualizar aqui. O que acontece no versículo 15? No versículo 15, Jesus anuncia seu sofrimento. Eu vou sofrer, eu vou morrer. Nos versículos 16 a 18, ele fala, olha, é a última ceia que eu celebro com vocês. É a última festa da Páscoa que eu celebro com vocês. Até que venha plenamente o reino de Deus, e a gente vai celebrar a ceia novamente nas bodas do Cordeiro. Eu sei que talvez para alguns isso aqui seja extremamente complexo, mas o que Jesus estava falando é, um dia eu vou voltar, a gente vai ceiar de novo. Até lá, essa é a última ceia. E aí no versículo 19, Jesus pega um pedaço de pão, e na última ceia ele fala o quê? Esse é o meu corpo, esse pão representa o meu corpo, que é partido por vocês. Depois ele pega um pouco de vinho e ele fala, esse vinho representa o meu sangue. E aí ele celebra a ceia. E aí no versículo 21 ele fala, tem alguém aqui que vai me trair. E aí fica aquele, Vocês conseguem? Eu tento narrar para você tentar imaginar junto comigo, né? E aí tá todo mundo lá, né? Na ceia, acabou, tem um traidor aqui, todo mundo, serei eu. É, aquele ali, não, e tá todo mundo se perguntando. E aí a gente chega no versículo 23, olha só. Os discípulos perguntavam uns aos outros, qual deles faria uma coisa dessas? Quem seria o traidor? Quê? Estavam, meu Deus, uns perguntando ao outro, quem faria isso? Aí chegamos no versículo 24. Depois
presta atenção, depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Gente, em que contexto essa discussão aconteceu? Eles tinham acabado de ter os pés lavados pelo seu mestre, pelo Rei dos Reis. E em seguida estavam discutindo quem era o mais importante, quem era o maior. E aí no versículo 25, Jesus lhes disse: nesse mundo aqui, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. No entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente, que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas aqui não. Pois eu estou entre vocês como quem serve. Gente, eu fico imaginando que essa discussão, talvez, isso não está na Bíblia, isso não está relatado na Bíblia, mas a minha imaginação, enquanto eu leio a Bíblia, ela vai na lua, ok? Eu vou compartilhar a minha imaginação com vocês. Se você não concordar, se você achar que não faz nenhum sentido, tudo bem. É a minha imaginação, mas sabe o que eu imagino aqui? Que depois de Jesus ter feito o que fez, alguém se constrangeu e falou: poxa, mano, você devia ter lavado os pés, Jesus. E aí, eu? E por que você não? Porque eu sou mais importante que você. Tá entendendo? Porque assim, eu fico me perguntando de onde eles tiraram a brilhante ideia de começar a discutir quem era o mais importante depois do que Jesus havia feito. Sabe? Isso, na verdade, revela algo muito, muito real sobre o meu coração. Porque muitas vezes, prestem atenção, deixa eu falar uma coisa de mim aqui. Muitas vezes eu estou diante do Senhor e pensando no meu ego. Ok? Será que eu vou ser reconhecido? Será que eu vou ser devidamente reconhecido? Será que... Eu estou o tempo inteiro lutando contra o meu ego, lutando contra... Existe uma batalha constante dentro de mim em relação a isso. E eles estavam discutindo isso, e eu acho brilhante isso ter sido relatado na Bíblia, porque para mim, os discípulos revelam quem eu sou, ok? E a grande verdade é que eles eram tão orgulhosos que eles jamais teriam coragem de se humilhar a tal ponto de... Eles poderiam até lavar os pés de Jesus, mas do outro, não. Ainda mais João, que tinha um negócio esquisito no pé lá. Isso não está na Bíblia, não. Você está entendendo? Então o que eu estou querendo dizer, cara, era isso que acontecia, gente, e eles eram orgulhosos demais. Para isso, o maior de todos, o rei de todos, o rei dos reis, pega uma bacia, enche de água, se coloca na posição de escravo para lavar os pés de quem? Daqueles que o trairiam. Lavar os pés daqueles que o negariam. Lavar os pés daqueles que o abandonariam no Getsemane, no momento mais importante, de maior sofrimento da sua vida. Quem estava à mesa com Jesus? Traidores, negadores, amigos que o abandonaram. Jesus serviu pessoas que o machucou profundamente. Jesus serviu a pessoas que não mereciam. O alvo do nosso serviço não é apenas nossos amigos, familiares e igrejas. O alvo do nosso serviço são pessoas que não merecem. Isso é servir como Jesus. Servir aos filhos pode ser algo bom, mas não é algo surpreendente. Uau! Ele ou ela, eles se sacrificaram por causa dos filhos. Não é algo que surpreende ninguém. Né? Ninguém ficaria surpreso comigo se eu virasse e falasse de todo o meu coração: eu sou capaz de dar a minha vida pelas minhas filhas.
O pessoal, que lindo, mas não surpreende. Por quê? Porque eu acredito que a maioria, se não todos os pais, diriam algo desse tipo. Então não é surpreendente para ninguém. Mas muitos ficariam impressionados se me ouvissem falar: eu daria a minha vida por alguém que não merece. Eu sou capaz de dar a minha vida por alguém que me machucou. Sou capaz de dar a minha vida por alguém que me abandonou. Eu sou capaz de dar a minha vida por alguém que me traiu. Eu sou capaz de dar a minha vida por essas pessoas. Isso é impressionante. E isso é servir como Jesus. Isso é servir como Jesus. Servir um cônjuge numa semana que está tudo bem, tudo fluindo, sabe? Quando a casa está leve, quando está tudo em harmonia, é a coisa mais fácil do mundo. Mas nem toda semana é assim. Mulheres têm, eu ia falar das mulheres, tem TPM, certo? Mas a principal causa dos problemas na casa são os homens, certo, mulheres? Amém. E o que eu quero dizer é o seguinte: sejamos realistas. Tem semanas mais fáceis e semanas mais difíceis. Tem semana que a comunicação flui. Tem semana que fala: meu irmão, houve comunicação? Houve? Alguém falou alguma coisa? Você entendeu? Você entendeu o que eu disse? Está entendendo? E o que eu quero dizer é que servir cônjuges que são incríveis é muito fácil. Nós somos chamados, como discípulos de Jesus, a servir sacrificialmente cônjuges que não merecem. E quando eles não merecem, servir uma equipe de trabalho empenhada, batalhadora, competente, é fácil. Qualquer pessoa, não precisa de Jesus para isso. Agora, servir em uma equipe preguiçosa, litigiosa, incompetente, isso é servir como Jesus. Entende? Servir em um ministério, vou escolher um ministério para servir na igreja, ok? Aí você vai lá e chega lá, aí, cara, é mó vibe boa, todo mundo, mó harmonia, mó cheirinho de café, né, Dudu? Mó cheirinho de café. Você fala: pô, vou lá, vou servir com o Dudu. Pô, é fácil, Dudu é massa, tá tudo certo. Pô, aí é bom. Mas talvez tenham ministérios com pessoas difíceis, com líderes difíceis. E é isso é igreja, isso somos nós, isso é a realidade. Nem tudo vai acontecer de acordo com as nossas expectativas. Vão ter frustrações. E às vezes a gente vai achar que o nosso jeito de trabalhar é melhor do que o do outro. E isso vai trazer um baita desconforto para algumas pessoas. Então, servir nessas condições difíceis é o que nos faz servir como Jesus serviu. É isso que é servir como Jesus. Entende? Henry Nouwen, ele disse assim: o gesto de Jesus ao lavar os pés dos discípulos é a expressão máxima do amor e da humildade. Jesus nos chama a imitar sua vida, que não foi uma vida de domínio ou de poder, mas de serviço. Ele continua: a verdadeira grandeza no reino de Deus é medida pela disposição de se tornar pequeno, de servir, de amar sem reservas, de se colocar ao serviço dos outros. Jesus serviu pessoas que não mereciam. Ele se rebaixou ao mais baixo escalão para amar pessoas que não mereciam. Não é apenas a ação de Jesus que é impressionante, mas o alvo da ação é incrível. Porque Jesus amou pecadores. Jesus amou pessoas que o traíram, que o machucaram. Por isso, servir como Jesus fez é se dispor a fazer o que ninguém está disposto a realizar, mas também servir como Jesus é se dispor a amar pessoas que ninguém está disposto a amar. Isso é servir como Jesus.
é amar as pessoas que não merecem o nosso amor. A gente falou sobre a ação, a gente falou sobre o alvo. E agora vamos encerrar falando sobre a maneira, como servimos, a forma do serviço. Eu queria ler mais uma vez o versículo 1, lá em João capítulo 13, versículo 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra. E os amou até o fim. Ai, Jesus amou até o fim. Queria te convidar a meditar nesse versículo durante essa semana. Ele amou seus discípulos incondicionalmente. E amou até o fim. Ele sabia que o abandonariam, ele sabia que o trairiam, ele sabia que o negariam, ele sabia. Mas ele amou até o fim. Ele lavou os pés de Judas, ele lavou os pés de Pedro, ele lavou os pés de todos aqueles que o abandonaram. Mas ele amou até o fim. Por quê? Porque foi através desse amor que eles puderam ter verdadeiramente a salvação. Se Jesus não tivesse amado até o fim, todos eles estariam perdidos. E é assim com a gente. É assim com a gente. Nós, muitas vezes, falhamos. Nós somos esses discípulos que muitas vezes trocamos Jesus por outras coisas. Trocamos Jesus por conforto. Muitas vezes a gente abandona Jesus por esportes, coisas legítimas, Netflix. Muitas vezes a gente deixa de estar com Jesus para fazer o que a gente quer. A gente abandona Jesus por coisas muito pequenas. Nós somos esses discípulos, mas saiba de uma coisa, eu quero dizer algo em alto e bom som aqui. Jesus nos ama até o fim. E Ele vai nos amar até o fim. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus por nós não tem relação com o nosso desempenho. O amor de Jesus por nós não é recompensa. O amor de Jesus por nós é dádiva. E Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando cremos em Jesus, nos tornamos filhos. E a promessa de Deus para nós é que ainda que a gente erre, Ele vai nos amar até o fim. Foi isso que Ele fez com os discípulos lá, nos 12, e é isso que Ele tem para mim e para você. Talvez você esteja até um pouco desapontado. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu erro, mas eu quero te dizer uma coisa. A promessa de Jesus é que Ele nunca vai deixar de te amar. Se você está em Cristo, Ele nunca vai deixar de te amar. Porque o amor dele não é sobre o nosso desempenho. O amor tem relação com o que Jesus fez por nós na cruz. Quando cremos em Jesus, abraçamos a salvação em Cristo Jesus, desfrutamos de um amor que não tem fim. Por isso Jesus precisou se humilhar. Por isso Ele amou até o fim. E eu quero ler com vocês os versículos 6 a 8. Dizem assim: quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não está entendendo agora. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas um dia entenderá. E ele repete: lavar os meus pés? De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá comunhão comigo. O que Jesus estava dizendo aqui, Ele estava anunciando: é através da minha humilhação que você vai ter comunhão. É através da minha humilhação que você vai ter salvação. O que Jesus estava fazendo era um prenúncio da cruz. O que Jesus estava fazendo, Ele estava prenunciando a todos ali a cruz. Eu vou me humilhar. Eu vou subir no madeiro. Eu vou receber a morte que apenas as piores pessoas recebem. Eu vou receber um sofrimento. Toda dor, todo sofrimento, toda culpa, todo pecado vai cair sobre mim. Sabe para quê?
para que vocês experimentem comunhão. Se eu não lavar os seus pés, você não vai ter comunhão. E aqui o lavar não tinha a ver com lavar físico, mas com lavar espiritual. E Jesus comunicou: Pedro, deixa eu me humilhar, eu vou me humilhar, deixa eu me humilhar, porque através da minha humilhação, Pedro, que você vai ter vida, que você vai ser salvo. É através do sofrimento dele que ele experimentaria isso. É a cruz que nos permite ter parte com Deus, ter comunhão com Deus. E Paulo fala isso em Filipenses capítulo 2, quando ele falou no versículo 5: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Jesus, sendo Deus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Não se apegou. Em vez disso, o que Deus fez, o que Jesus fez? Esvaziou a si mesmo, mesmo sendo Deus, se esvaziou, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, e quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, morte de cruz. Isso é serviço sacrificial. Não importa a sua posição, não importa as razões, não importa os seus méritos, não importa a sua justiça. Ah, mas eu estou sendo injustiçado nesse momento. Cristo abriu mão de todos os direitos dele. Ele tinha direitos, ele tinha os reais direitos. Ele poderia chegar diante de Deus e falar: eu vivi a vida perfeita que ninguém conseguiu. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão da posição dele, ele abriu mão da razão dele, ele abriu mão da justiça dele. Para quê? Para ser obediente a Deus, se humilhar ao ponto de se sacrificar por todos nós. Por isso, quando você estiver numa situação de injustiça, se sacrifique, sirva como Jesus. Quando alguém te machucar, sirva como Jesus. Quando alguém te abandonar, sirva como Jesus, sirva sacrificialmente. Quando alguém não merecer, ame essa pessoa até o fim, porque foi isso que Jesus fez. Isso é fazer o que Jesus fez, isso é servir como Jesus. Isso fica claro no final desse capítulo 13, porque lá no final desse capítulo 13, Jesus fala assim: meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. Eu vou morrer, vou ressuscitar e vou para junto do Pai, então vou ficar só mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou neste momento. Olha o que ele diz no versículo 34: por isso, enquanto vocês não vão para onde eu vou, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Qual é o novo mandamento? Amar uns aos outros? Não. Amar uns aos outros é um mandamento antigo. Amar uns aos outros, os profetas, na lei do Senhor já estava lá: amem uns aos outros. Qual é o novo mandamento? Amem como eu amei. Isso é novo. Isso é novo. Isso, E fomos chamados a fazer o que Jesus fez. Ai, meu Deus, e agora? Servir como Jesus é se dispor a fazer o que ninguém está disposto a fazer. Servir como Jesus é se dispor a amar pessoas que ninguém está disposto a amar. Servir como Jesus é se dispor a se sacrificar de maneira que ninguém está disposto a se doar. E aí a gente chega então no final da nossa perícope, do nosso texto, nos últimos versículos 12 a 17. Diz assim: depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: presta atenção, olha lá, vocês entendem o que eu fiz? Eles não estavam entendendo nada. Vocês entendem? Vocês me chamam de mestre e senhor, e tem razão, porque eu sou.
E uma vez que eu, seu Senhor, o seu mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Amem como eu os amei. Sirvam como eu servi vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante do que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Então vamos lá, vamos praticar como Jesus, certo? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não consigo. Eu não consigo amar e servir desse jeito. Eu não consigo. Eu estou falando de todo o meu coração. Eu sou incapaz. Eu preciso de Jesus. Eu preciso ser tomado pelo amor de Jesus. Eu preciso que o Espírito Santo me capacite. Eu não consigo amar nessas proporções pelas minhas forças. Isso é impossível. Eu não tenho forças humanas para fazer isso. Eu preciso do Espírito Santo de Deus me capacitando. Caso contrário, eu jamais vou praticar dessa forma aqui. Jamais. Eu preciso do Espírito Santo. E é por isso que somos convidados a estar com Jesus, permanecer, para nos tornarmos como Ele, e assim pelo poder do Espírito Santo em nós. Prática, comunhão e ensino através do poder do Espírito Santo atuando, para que sejamos então capazes de amar dessa forma. Porque amar, servir as pessoas que não merecem, é humanamente impossível. É humanamente impossível. Sem arrependimento e morte, não haverá transformação e vida. Por isso, eu vou orar daqui a pouco, e a minha oração é exatamente essa. É falar: Senhor, nos conduza ao arrependimento, porque o meu coração é egoísta. Eu não quero amar, eu quero ser amado. Eu não quero compreender, eu quero ser compreendido. Isso sou eu, isso é a nossa natureza. Não sei se vou ter a liberdade de falar na primeira pessoa do plural. Isso somos nós. Eu quero ser servido, eu não quero servir. Eu quero ser honrado. É isso, esse é o meu coração, a minha natureza pecaminosa clamando por todas essas coisas. Mas aí a gente olha para Jesus, o Rei dos Reis, se humilhou até a morte de cruz, fez o que ninguém queria fazer. E esse amor nos constrange. Esse amor nos transforma, esse amor muda tudo. Esse amor nos dá disposição que em nós não existe. É a graça, é o Evangelho, é Jesus. Mas Jesus, ele também tinha uma coisa em mente. Porque no final desse capítulo 13, ele falou assim, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ele estava indo para a cruz. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E por causa dele, por causa da cruz, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, Ele dará ao Filho sua glória de uma vez por todas. Eu vou contar uma coisa para vocês. Nessa era a gente vai se humilhar, vai ser muito difícil. Mas toda humilhação se tornará em glória, todo prejuízo se tornará em ganho. Acredite, toda humilhação nessa era, um dia será transformada em uma glória futura. Por isso a gente se humilha hoje como servo, como nosso mestre fez, como servo sofredor. Na certeza de que um dia com Ele também seremos glorificados. E é por isso que Paulo, ele fala lá em Filipenses 2, quando veio em forma humana, Jesus veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso, porque ele se humilhou, porque ele se dispôs, porque ele se submeteu, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A humilhação tem tempo marcado, a humilhação vai ter fim, a glória será eterna. Isso nos impele, isso nos motiva, isso nos dá ânimo, isso de alguma forma nos impulsiona, nos constrange. Por isso precisamos ter os olhos fitos nesse grande dia, porque vamos reinar junto com Ele. Enquanto esse dia não chega, o maior se torna o menor. O líder é o que serve. Quem quer glória, se rebaixa, honra, glorifica, se humilha. Isso é dentro da sua casa, isso é com o seu cônjuge, isso é com seus filhos, isso é com seus pais, isso é com a sua sogra, aleluia. Isso é com as pessoas, com seus parentes. É servir pessoas que não merecem. Isso é no seu trabalho, isso é para o seu chefe, isso é para o seu colega de trabalho, isso é para o seu vizinho, isso é para a síndica do condomínio, isso é para todos, isso é para as pessoas da igreja, isso é para os mais próximos da igreja, para os não tão próximos assim, isso é para as pessoas da sua comunidade. Nós somos convidados a servir como Jesus. Só que precisamos nos arrepender e falar: Senhor, nos capacita. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos para a gente orar, para a gente fazer uma oração e clamar a Jesus pela transformação necessária para que sejamos transformados. Senhor, oh Deus, esse desafio é elevado demais para a gente conseguir sair daqui e praticar pelas nossas forças. É por isso, Senhor, que eu queria começar essa oração reconhecendo que eu não sou capaz. Juntamente com os meus irmãos, queríamos dizer: não somos capazes, Deus, de amar como Jesus, de servir como Jesus. Oh Deus, traga arrependimento ao nosso coração. Traga realmente, Deus, que o amor de Jesus por nós, que o serviço de Jesus por nós nos constranja, nos transforme, Deus. A gente precisa disso, Pai, porque nós fomos chamados a uma tarefa que não somos capazes pelas nossas forças, mas é possível pelo poder que há no nome de Jesus. É possível pelo poder do Espírito Santo que atua em nós. Queremos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa e começar a viver e caminhar e andar pelo Espírito de Deus, para que sejamos capazes a fazer o que Jesus fez, amar como Jesus amou e a servir como Jesus serviu, Pai. Nos ajuda a amar pessoas que não merecem. Nos ajuda a fazer o que ninguém está disposto a fazer. E nos ajuda, Deus, a amar incondicionalmente. Nos ajuda, Pai, a amar até o fim. Nos ajuda, Pai. Precisamos das Tuas forças. Precisamos de arrependimento. Transforma, muda. Oramos no poder que há no nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha
nossa nova casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço onde nós funcionaremos como igreja, aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa. De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.